Bom dia, Alberto. Bom dia, Margot. Bom dia, Pet Lovers. Tudo bem com vocês? Tudo contigo. Tá fazendo muito sucesso aqui teus boletins, viu? Já tem gente aqui que ouve aí. Quem é que pediu pela Marilda, Margot? Ah, tem uma entrevista aí com a Marilda daqui a pouquinho para uma revista aqui da região. Uma revista da região já tá te procurando, viu? Mas darei com todo prazer. Nossa, eu adoro passar informações, o assunto que eu amo, né? Então, estou à disposição. E realmente, Alberto, respondendo tua pergunta, foi assim que a gente se conheceu, pelas redes sociais, pela história dos lindos gatinhos de vocês. Admiro muito vocês, porque adotar um gatinho portador de felve não é todo mundo, né, que adota, porque eles não é. Muita gente acha que é uma sentença de morte, já falando sobre o assunto, mas na verdade eles têm cuidados especiais, tem mais gastos, um pouquinho mais de gastos, tem que cuidar um pouquinho mais com a saúde. Vocês e pessoas que adotam como vocês são muito especiais. É, Então, eu admiro demais vocês. também acho. Quem adota qualquer bichinho, cão ou gato, são pessoas especiais. Mas por que que todos os gatos têm tantas doenças assim? Por exemplo, a felve é muito raro que algum gatinho não tenha, né? E as pessoas perguntam para mim, para Margot, por que que não adota outro? Porque a nossa gatinha morreu, né? Porque a felve é transmissível, não dá pra gente adotar um outro gato. Nós adoraríamos adotar um outro gato, mas o que que é a felve, na verdade, felve, né, no gato, doutora? Importantíssima pergunta, vou tentar resumir porque é um assunto amplo. Primeira coisa que as pessoas têm que ter em mente, que gatos não têm que passear na rua, não têm que dar voltinhas. Essas duas doenças, tanto leucemia felina, que é felve, e FIV, que é a AIDS felina, não são zoonoses, portanto, não são transmissíveis a seres humanos, muita gente pergunta, é só em felinos, inclusive felinos selvagens, né, de grande porte, eles podem ter felve, é através de transmissão, né, seja a felve, falando especificamente da felve, através das secreções, excreções, um lambendo um gatinho, dando banho no outro, tendo contato, compartilhando os potinhos de comida, compartilhando a caixinha de areia, e ela, infelizmente, não tem cura. Existe a vacina, né, para a felve, mas uma mãe pode transmitir para os seus filhotes através da placenta. Então, é muito importante a profilaxia da felve, né? Não deixar os animaizinhos passearem na rua. Fora riscos de envenenamento, atropelamento, maus tratos. Mas quem tem um gatinho felve, né, tem que ter esse cuidado quanto ao estresse, porque baixa imunidade, com qualquer troca de ambiente, ou até, muita gente diz, eu adotei 2 gatinhos felve ou 3, não há problema. O problema é o estresse, né? Que pode desencadear, então, os sintomas, as manifestações clínicas da doença. Mas eles podem viver muito bem, como o rosso, através do controle de uma boa alimentação, de cuidados. Então, o principal, o primordial em falar é que existe vacina para felve, não existe para FIV. A AIDS felina não existe, estava em pesquisas, enfim, mas não existe vacina. Mas é importante falar que um animalzinho, uma vez com felve, não tem cura. E aí, só prolongando um pouquinho mais o assunto recente, é que existe testes de quantificação e qualificação. Ou seja, existe uma titulação do vírus, é um vírus, né? É importante falar também, que transmite essa doença. Então, não deixar gatinhos irem para a rua, dar passeadinhas. Lugar de gatinho é dentro de casa, com saúde e segurança. Verdade, verdade. Nós estamos tratando ele, né, por causa da felve. Ela era remissiva, mas começou a se manifestar. Mas estamos tratando ele com carinho, melhoramos a qualidade da ração, ele está tomando alguns remédios, já melhorou bastante. E brincando, né? Tem que ter um tempo para brincar. Quem tem gato tem que ter no mínimo uns 20 minutinhos do dia aí para brincar com eles, né? Forçar uma brincadeira. Exatamente, eles adoram essa interação, né? Muita gente, gato, a gente ouve isso muito, né? Gato é independente. Não, gato adora estar junto, só que é o jeitinho deles, eles vão quando eles querem, né? Mas é isso aí mesmo, como tu falaste, Alberto, é ter essa interação com eles, né? Ter esse convívio, então eles amam estar junto com o tutor. Quem fala que não gosta de gatos é porque nunca teve. É verdade. São muito fofinhos, muito fofos. São fofos demais, né? São fofos demais.
Aliás, o Facebook meu lá, que tem 50 mil seguidores, né? Tem gente do mundo inteiro que participa. Então, cada postagem que eu faço do rosto ou de outros vídeos de gatos, a interação é muito grande. O que que tu imagina? Por que que as pessoas... E não foi só pós-pandemia, antes também. As pessoas estão muito próximas dos animais de estimação. A gente vê pessoas que eram solitárias que se sentem assim felizes tendo um bichinho, ou um gato, ou um cachorro, ou qualquer outro animal. Por que que tu acreditas, Marilda, pelo teu conhecimento como ativista animal, como médica veterinária, como alguém que está sempre lutando pelas causas, que as pessoas estão tão próximas dos bichos? A ponto de dizerem, eu prefiro um bicho, prefiro um gato, um cão do que um ser humano. Então, com a pandemia, a gente viu que isso se intensificou no mundo inteiro. Mas que bom, eu que acompanho há mais de 2 décadas, né, convivo de pertinho com os maus tratos, né? Eu acho que mudou, né? Mas poderia mudar muito mais. Eu acho que as pessoas estão um pouco mais sensíveis, a gente vê maldade, com certeza, mas o convívio com animais já tem várias pesquisas cientificamente comprovado que o convívio com eles é algo que nos deixa, para a nossa saúde mental, é muito melhor, né? Tem muita gente que gosta de morar sozinho, mas que tem um animalzinho junto e se sente muito melhor. Eles são excelentes companhias, né? Tanto o cão quanto o gato, claro, cada espécie não é a mesma, eu sempre falo, né? O gatinho não é um cachorro pequeno, cada um tem seu temperamento, suas particularidades, são espécies diferentes, mas são animais de companhia. E o que eles têm muito em comum é o amor tanto para dar quanto para receber. Mas cada pessoa que adota um animalzinho, traz para a família, eu que convivo com várias pessoas, eu amo animais e amo pessoas também, né? É verdade, é isso, é importante isso que tu falou, né? A gente ama animais e animais não substituem pessoas, amo pessoas e amo animais. Mas também não dá para comparar o amor de pessoa e de animal. Não senão dá. A gente já entra, né, numa polêmica aqui. Uma polêmica. Porque eles são tão importantes quanto. Eu sempre falo isso. Eles são tão importantes quanto. Eu que vejo os animais, eles são membros da família. Meus clientes são maravilhosos. Maravilhosos mesmo. Eu vejo o amor que eles têm, o cuidado que eles têm. Ontem mesmo estava numa família, eu atendo os animais de toda a família, né? Eles adotaram na enchente comigo, mas eu já atendia outros. A preocupação que eles têm, o amor deles. Então, eles têm 4 cãezinhos. É uma família maravilhosa. Fora eles, vários clientes. Então, eles tratam como membros da família. Eu convivo justamente com esse contraste. Eu vejo os maus tratos, né, de perto, e vejo o amor com os animais, que amor nunca é em excesso. Né? Mesmo que as pessoas falem, humanizar os cães e gatos, tem que tratar com amor, com carinho e com respeito. Sim, eu sempre digo que são criaturas de Deus, né? Todos nós somos criaturas de Deus. Então, exatamente. A gente anda protegendo, depois que a gente adotou os gatos lá em casa, a gente protege até as borboletinhas, até que, sabe, qualquer bichinho que entra a gente protege pro gato não pegar. Então a gente fica mais carinhoso com o mundo, com o universo, com a natureza, com as pessoas, enfim. Eu acho isso, não sei se tu também pensa assim, doutora Marilda. Perfeito, Alberto, também concordo. E o que eu posso falar é que a gente se torna muito melhor quando convive com os animais. Quando convive diariamente com o cão, o gato ou com os dois. Eu, no caso, tenho os dois, né? Quantos aí na tua casa? Bom, os meus são todos adotados, né? Eu perdi ano passado, no final do ano, uma de 18 anos, a Pepinha, meu amor, e uma gatinha de 23 anos, a Chiquinha. Os meus são tudo velhinhos, né? Mas eu tô agora, no momento, com 10 cães e 2 gatos. 10 cães e 2 gatos. Uma matilha bilhalva. E 2 gatinhos que... Os 2 gatinhos, um tem 15 e o outro 14, e eles não aceitam outros gatinhos, sabe? Os dois, um casalzinho. Eles não aceitam outros, né? Não adianta trazer agora gatinho, nem fazer lar de passagem, porque eles são um pouquinho individualistas, né? Sim, um pouquinho. Então, bem coisa de gato mesmo. Bem coisa de gato, né? Nós também lá. Se a gente adotar um lá, ele é o dono. Então tem que fazer essa transição. Tem toda essa coisa de acostumar. Às vezes não se acostumam. Não é uma coisa tão simples. Mas é uma coisa bonita e bacana e boa. Alberto, desculpa te interromper. O assunto a adaptação de quem quer adotar outro cachorrinho ou gato,
ou as duas espécies. A gente pode fazer, que esse é um assunto mais amplo, a gente pode fazer também. Bem legal, uma entrevista sobre isso, conversar sobre isso. Claro, claro. Bom, e para quem tem cães, qual é a importância? Porque assim, eu acho mais fácil, né, ter gato, porque o gato fica dentro de casa e tal, enfim, ele tem uma certa autonomia, é só ter um pouco de cuidado, ter lá a casa, enfim. Mas quem tem cães e deixar dentro de casa, só dentro de casa, é um problema. Então eu vejo aqui em Caxias, muitas pessoas de manhã cedo passeando com os cães, enfim, com os devidos cuidados também, né? Aquele protocolo, né? O cãozinho faz o cocô, recolhe, enfim, tem esse cuidado também que as pessoas já estão mais instruídas a respeito disso. Perfeito. Isso, para cães, eles gostam de socializar, tem que ter um horário para o passeio, né? Então, não adianta também adotar e deixar o cachorrinho trancado no apartamento ou na casa. E às vezes falam, eu não tenho espaço, mas também não adianta ter um pátio enorme e deixar o cachorro amarrado todo dia no pátio, com uma corrente pequena lá, e aí ele fica jogado, só troca comida e água. Tem que ter esse compromisso, é uma vida. Por isso que a gente fala tanto em adoção responsável e adoção consciente. Tem que ter essa consciência, estou adotando uma vida, ela precisa passear, precisa de alimentação, tudo isso faz parte do dia a dia. Então, eu também ouço muita gente consciente falando, eu não vou adotar nesse momento, porque agora eu estou com muito trabalho e ele vai ficar todo dia em casa. Tem que ter essa consciência, mas também, lembrando que existem muitas creches, né, hoje de cães, então se a pessoa tem, daí é um gastinho a mais, né? Aí se a pessoa tem como pagar uma creche, não tenho como ficar com ele, claro, deixar trancado em casa nem pensar, mas eu tenho como levar para creche. Ótimo, que lá vão ter pessoas capacitadas para cuidar do seu cãozinho durante o teu trabalho, né? Então, tem que ter tudo isso, ver o orçamento do mês, ver o teu dia, como é que vai ser. Então, sempre é importante ter essa consciência, não é ir lá com impulsividade, vou adotar agora, aí pegar e já sair com o animalzinho. Não, tem que ter essa consciência, se programar antes da adoção. Marilda, eu vou só interromper aqui o assunto, claro, para dizer assim que surgiu aqui no YouTube um recado aqui. Se perguntar para a Marilda Bilhalva quem dá mais trabalho, ela vai responder que é o marido. Excelente programa, excelente entrevista. Quem manda aqui o recado é o Diego Bilhalva. Dá mais trabalho mesmo, com certeza. Lá em casa também tem uma. Lá em casa também tem uma outra gata que dá trabalho, mas ela ajuda também, né? Eles são bons, né, Marilda? Sim, com certeza, mas dá trabalho. Dá trabalho. Agora tu és uma ativista. Eu te acompanho no Instagram e eu vejo também a tua força, tua garra, tua gana e às vezes até a tua raiva contra as leis que não são cumpridas, contra o abandono, a crueldade contra os animais, o descumprimento de leis, é uma coisa incrível. Aqui em Caxias nós temos quase 11 mil animais abandonados nas ruas aí e tem um canil para 400 só. Quer dizer, e prometeram a construção de um outro canil para 400, mas eu pensei que era para mais 400. Então, sempre há um déficit muito grande e muito animal abandonado aqui em Caxias, que é uma cidade grande. Imagina a região aí metropolitana que tu acompanhas, Marilda. Como é que tem sido isso e como é que se faz também? Porque aí a gente tem que falar de políticas públicas, né? Porque é um problema de saúde também. Perfeito. Às vezes as pessoas gastam tempo e energia cobrando de quem não tem que cobrar. Tem que cobrar dos políticos, né? É importante falar que políticas públicas, elas envolvem vários segmentos. Mas, sobre a tua pergunta, no Brasil existem, em média, 30 milhões de cães e gatos. Desses inclusos os de canis públicos e também abrigos de protetores independentes, né? Que a gente sabe que os protetores passam muito trabalho, né? Existe poucas políticas públicas para esse tipo. No Brasil, aqui em Porto Alegre, né? Vou falar especificamente em Porto Alegre, que eu acompanho, existe o Gabinete da Causa Animal, e entre julho, foi antes da enchente, entre julho e outubro de 2023 foi feito realizado um censo, onde mais ou menos viram a média de animais de cães e gatos de rua, que é 815 mil. Desses existem os semidomiciliados. O que são cães e gatos semidomiciliados? São aqueles que as pessoas, né, dizem que são seus, né? Deixa comida e água e deixa passear na rua sem castrar. E esses animais sem castrar vão procriar, né? Vão para a rua e procriam e transmitem doenças, contraem doenças. Então, em média, 815 mil animais, né? Então, se for falar em doenças infecto-contagiosas, existem várias, tanto de cães quanto de gatos. É importante falar que antes de cobrar também de políticas públicas, nós, tutores,
temos que ser responsáveis por essas vidas. Não adianta deixar passear na rua e depois ficar chorando lá que a cadela pegou cria, tá com 10, 20 cães e não sabe o que vai fazer com aquele monte de filhotes, né? Então a gente tem que ser consciente. É importantíssimo falar isso. E políticas públicas envolvem consciência, educação, indo às escolas, falando para as crianças essa importância, né? De controle populacional, de responsabilidade com vidas, né? Tudo isso é muito importante. E nós, adultos, termos essa consciência e passarmos para as pessoas, né? Que abandono de animais é crime, Lei 9.605/98. E pegando o gancho do Dia Mundial dos Gatos, não é só ficar lá, uhul, amanhã é o dia do gatinho. Essa data foi criada, e existem outras datas também, Dia do Cão, Dia dos Animais, Dia do Cão de Rua, né? Durante o ano. Essa data especificamente foi criada na década de 30 em Florença, na Itália. Eu tive o privilégio de ir até a Florença e conhecer o trabalho da Entidade Nacional de Proteção Animal, né? A presidente era uma holandesa que infelizmente faleceu ano passado, maravilhosa, a Janete, e o trabalho deles é incansável. Os turistas que viajam para a Itália, né, falam no geral, Roma, Verona, Veneza, a gente não vê cães de rua, mas existem nas partes mais humildes, existem muitos, existem canis também, mas eles têm essa consciência. Então lá em 1930 e muito antes, já se falava sobre essa conscientização. Né? Então, essa data foi criada na Itália, de amanhã, né? É Dia Mundial do Gato para conscientizar sobre abandono de animais, que é crime, né? Agora, hoje é crime. Aqui no Brasil, Lei 9.605, existem ali várias explicações a respeito de o que é o que é considerado maus tratos. Não é só bater, abandonar, mas também tratar um animal, negligenciar a saúde de um animal dentro de casa. Eu acompanho isso, eu vou com a polícia, a gente vai nas casas para ver quando a gente recebe denúncias, é meu trabalho voluntário. Então, esse dia amanhã é justamente para conscientização. E muita gente ainda tem o preconceito de falar mal de gatos, principalmente de gatos pretos, né? Vamos acabar com esse preconceito, gente, pelo amor de Deus. Isso é um preconceito e não existe isso de gato preto dar azar. Dar azar é quem, né, cruza com uma pessoa ignorante. Isso dá azar mesmo, tem muitas, né? Tem muitas. Ontem, inclusive, passei por um gato preto que estava na calçada, na rua, né? Na frente da casa. Eu vi. Postei, o gato me olhou, eu filmei. É mania de gateiro, né? A gente fica batendo foto de gatos dos vizinhos, né? Mas tava na calçada. Não gostou muito, né, de tirar foto, eu vi. Exatamente. Mas essa história, né? O gato ou o cachorro, se não cuidar. E também tem essa história de cachorro em corrente, né? Quer dizer, tu tá na tua casa e aí tá lá o cachorro na corrente. Aqui tem lei para isso, é proibido, né? Mas a fiscalização é quase nada, né? Exatamente, é muito pequena a fiscalização, exatamente. Eu vou, né, nas denúncias, claro que a gente não vai nem 10% do que deveria ir. Tu chega chegando, né, Marildo? Tu chega chegando, quase uma policial. Na verdade, eu vou com os policiais, né? A gente já, mais ou menos, quando a gente recebe a denúncia, a gente vê, precisa de fotos, até fiz um boletim sobre isso, precisa de provas. Se puder fotografar, mandar vídeo, porque muitas vezes é briga de vizinho, tá? Eu já fui, que não era. E aí, a gente conversando consegue resolver, porque qual é o grande problema, Alberto e Margot? É a fazer a denúncia, né? A gente faz e aonde vai colocar esse animalzinho? Não tem onde colocar, não tem. Então tudo são lares de passagens de pessoas voluntárias, porque a gente tira. Agora mesmo eu tô com um caso do Pedrinho, né? Que a gente faz, foi em setembro que a gente resgatou ele, mas maus tratos assim, escancarado, né? Ele tá com um grupo de moças, né? Que se uniram. E a gente está fazendo quimioterapia, eu fiz cirurgia nele, estou acompanhando a saúde dele. Mas o problema é esse, não tem onde deixar. A gente chega conversando com a pessoa, mas quando é assim, escancarado, que a gente não tem dúvidas do maus tratos, aí não tem como deixar, né? É resgatado, e aí a pessoa é chamada à delegacia para prestar depoimento, enfim, e se vai adiante, né? Tem casos que a gente vai adiante. Eu entendo que as prefeituras, em geral, elas deveriam ter obrigatoriamente uma secretaria de proteção animal. Né? Aí em Porto Alegre você falou do gabinete da causa animal. A causa animal que falta muito ainda, né? Mas tem que ter uma estrutura maior para essa causa, porque é uma questão de saúde pública, não é brincadeira, é uma questão de saúde pública. Exatamente.
Exatamente, não é um problema só. Claro, a gente, né? A primeira coisa, eu, como veterinária, eu sei das zoonoses, mas sempre eu penso, claro, naquela vida que está ali passando dificuldade. Muitas vezes a gente não consegue chegar a tempo, né? Sabe da história e não consegue chegar a tempo também. E nesse calorão, o que fazer com os bichos? Por exemplo, a nossa casa, lá não tem ar-condicionado nem ventilador. O gato, o rosto tá em todos os armários, se escondendo, se esparrama no chão, o calor tá enorme. O que fazer com esse calor aí excessivo que vai continuar, doutora Marilda? Perfeito. Para os cães, então, não passear em horários quentes, hipótese nenhuma. Lembrando que eles fazem a troca de calor pelos os gatos também. Coxim plantar, né? Que são aquelas almofadinhas fofas das patinhas e também pela cavidade oral, por isso que eles ficam ofegantes. Então, nem pensar em correr, fazer exercício com cães nas ruas, né? Passear bem cedinho ou à noite. Existem tapetinhos gelados pets agora que ficam ali refrescando os animaizinhos, eles adoram. Colocar potinhos de água pela casa, pode colocar pedrinhas de gelo com esse calor. Existem algumas frutinhas que são permitidas, né, para os animais, então pode fazer gelinho de frutinha também para eles se refrescarem. Deixar quem tem gato sabe que tem que estar telado, né, apartamento, sempre telado, é importantíssimo. Deixar as janelas arejando, bem abertas, pegando ar, né? Ventilador, se puder deixar também. Então, é sempre importante manter a comidinha, não deixar exposta, porque pode oxidar a ração, né? E aí, só colocar na horinha mesmo que eles vão comer. Tem gente que diz, mas eu trabalho o dia inteiro, então coloca pouca. Quando chegar em casa, alimenta ele de novo. Não deixa exposto, né? Toda aquela ração ali que pode oxidar e até pode... Com esse calorão tem formiga, tem moscas, que transmitem também. São veículos de transmissão de bactérias. Então, ter esse cuidado de outras doenças, né? Então, tentar manter eles bem, porque a temperatura corpórea de cães e gatos já é um pouquinho maior do que a nossa, tá? O normal deles ali é 38,3, 38,8, então eles já têm a temperatura um pouquinho mais alta. O normal deles, né? Isso não é febre para eles. Tá certo. Importante isso porque o calor vai continuar por algum tempo. Marilda, vamos falar de médica veterinária porque nós temos uma preocupação aqui no programa. Desde o início, nós temos uma preocupação com saúde mental. E um dia, saúde mental como um todo, a gente já conversa aí com vários psicólogos e psiquiatras e a gente sabe que os médicos veterinários, eu fiquei impressionado com essa notícia de que no Brasil os médicos veterinários têm muito problema com saúde mental, muitos problemas, né? E com depressão, enfim, até pelo trabalho, né? Porque o tutor, ele está preocupado com o seu bicho, ele está preocupado consigo, mas também não lembra da médica veterinária que está fazendo de tudo ali para salvar aquele bichinho, né? Como é que é ser médica veterinária, ser uma ativista e trabalhar a saúde mental? Eu vejo tu correndo muito aí, 14 quilômetros. O dia que eu correr 14 quilômetros, eu vou dizer, eu tô uma Marilda Bilhalva aí, tô bem em forma. Isso é treino só, corrida é treino. Eu tô acompanhando também, o teu progresso nos exercícios, parabéns. Porque, tô indo, claro, Marilda. a estética vem junto, né? Mas que a gente fica muito feliz de se ver, colocar uma roupa legal, mas a saúde é primordial, é nosso bem mais precioso. Sobre a tua pergunta, então, quem quiser olhar no YouTube, de outubro de 2000, é recente, de outubro de 2024, não é no Brasil, é no mundo inteiro, é da CNN. Se chama assim, ó, eles falam que é a síndrome do veterinário, né? Sim. Sobre os veterinários. Do São Francisco de Assis brincando de ursinho de pelúcia. É exatamente essa síndrome. Por quê? É a profissão que, infelizmente, mais acomete doença mental e suicídio no mundo inteiro. Isso ocorre porque muitas vezes, segundo a entrevista, né? Isso, claro que são especialistas, eu sou veterinária, porque eu vi a entrevista ali no YouTube. Depois eu posso mandar o link também. Então, sobre essa entrevista, essa síndrome do São Francisco de Assis, que as pessoas esperam brincando de ursinho de pelúcia, é que elas chegam, às vezes, procuram o veterinário quando o animalzinho está quase morrendo, né? Quando já não dá mais tempo de fazer. Eles depositam tudo que pode ali no veterinário e acaba morrendo. E o veterinário também, tem que lembrar que é uma pessoa que está ali, que está fazendo tudo para salvar, que estudou para isso, né? E aí acaba que o veterinário, a gente não tem, olha, eu sou formada há 21 anos pela URGS, a gente não tem uma cadeira ou uma especificação de como lidar com a morte, né, dos animais. Claro que a gente sabe que isso vai acontecer, né? Não tem, é inevitável, né, a morte, mas a gente não sabe como lidar muitas vezes. Eu com 21 anos ali, né,
já tenho ali, mas mesmo assim ainda é bem difícil, bem difícil. Mas não sabe lidar com essa questão da morte do animalzinho e com o tutor, de conversar com ele, né? Então, e muitas vezes o tutor não entende, e aí depositou todas as suas esperanças ali naquele profissional e não salvou a vida do animalzinho. Então, o veterinário fica muito frustrado. Nossa, eu salvei para, né? Eu estudei para salvar vidas e não consegui. E a outra questão, que também fala nessa entrevista da CNN, né? É que o veterinário, além de tudo, ele tem o acesso aos medicamentos, né? Sim. A todos esses sedativos, anestésicos, ele tem um acesso fácil a isso, né? E também a eutanásia. Diz que a eutanásia, eu não faço, eu fiz muito pouco lá atrás, é algo que depois de 21 anos eu optei por não fazer, eu não faço, não realizo eutanásia. Eu sei, é um recurso que a gente tem, é importante, né? Quando não se tem, mas nada, a gente tentou de tudo ali, então seria uma morte digna, sem sofrimento, para não deixar o animalzinho definhar, mas muitos veterinários, como eu, não sabem lidar com a eutanásia. Ele fica ali, depois que realizou a eutanásia, fica meses ali pensando ainda sobre. Então, nós tivemos essa experiência, eu e Margot, em função da nossa gata, a Musa, e tivemos que decidir pela eutanásia e entramos, eu e a Margot, em depressão, e foi um período, foi uma coisa muito difícil, muito difícil. Eu chorei dias, né, em função dessa eutanásia, e também o gatinho, o Rosso, entrou em depressão também, por incrível que pareça, também tivemos que fazer um tratamento dele de 6 meses, né, depois que a irmãzinha morreu. Então, é difícil mesmo tomar essa decisão, é difícil mesmo, né, doutora Marilda? Exatamente, tem que ter confiança com o veterinário, claro, né? E eu sempre falo para os tutores ali que é algo que eu não faço, eu fico muito mal. Eu trabalhei em 2 canis públicos, chegavam animais quase morrendo lá e eu morria chorando, né? Que foi em São Leopoldo e Gravataí. Eu trabalhei nessas 2 cidades junto à prefeitura. Então, era bem difícil, muito difícil. E aí é algo que eu fico muito mal. Então, eu entendo, eu ouvi essa entrevista, né, e vou passar depois para vocês também da CNN, mas é isso aí, as pessoas esperam tudo ali naquela esperança, mas às vezes chegam quando já não dá mais tempo de fazer nada, né, então a gente não sabe lidar, e não tem, durante a graduação a gente não aprende nada sobre como lidar, né, é com a vida, é com a experiência. Exatamente. Doutora Marilda Milhalva, muito obrigado pela presença aqui no programa, pelo bate-papo informal. E esse programa também surgiu para trazer informações sobre o mundo pet, né? Para falar de políticas públicas. Te convidamos, tu aceitou, tu és a titular do quadro aqui, o Pulo do Gato, e a gente vai continuar dando espaço também para esse assunto, que é um assunto muito importante e que a gente, não só porque tem gato em casa, mas porque é um assunto de saúde pública. Muito obrigada, estou sempre à disposição e eu termino hoje falando para as pessoas, adotem, tem muitos animais nos abrigos esperando por adoção, muitos animais nas ruas, adoção é um ato de amor, essa é a minha mensagem para vocês. Tem até um recado aqui, uma dica de livro, bom dia, sugestão de leitura, eu vou comprar esse livro aqui, Vou Te Receitar um Gato. É o nome do livro. Vou Te Receitar, R$ 49,90. Deve ser excelente. Vou Te Receitar um Gato. Quem mandou o recado aqui pelo WhatsApp foi a Isabela Fedrice, eu acho, a Isabela Fedrice. Então, a dica de livro. Obrigado, Marilda, um abraço para ti. Quantos quilômetros vai fazer hoje? Hoje 15. 15 quilômetros, meu Deus do céu. Acompanhem as travessuras da Marilda Milhalva no Instagram, Marilda Milhalva.